A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Hoje é dia 8 de novembro de 2025, dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. E nesse dia, meus amados irmãos, estava meditando na palavra de Deus. Lucas, versículo 1, capítulo 9, os versos 1 ao 4. E vamos falar o que? A missão, a instrução para os 12 discípulos. Vamos ver se nós somos os discípulos. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para ele efetuarem curas. 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. 3. E disse-lhe: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. 4. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saiais. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a Tua palavra, Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale no meu coração. Use meus lábios e a minha mente para transmitir a palavra do Senhor para a glória do nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos falar sobre o principal trabalho de Jesus. A obra de Jesus Cristo, principal dele na terra, foi vir testificar do poder e do amor do Pai e da vida pelo mundo. Então ele tinha que enviar alguém, esse poder estava nas mãos dele. Tendo Jesus, então, convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar curas. Autoridade sobre todos os demônios e para efetuar curas. Ele deu essa autoridade aos discípulos. Você é discípulo de Jesus Cristo? Prega a vida eterna? Tem autoridade sobre o inferno, sobre Satanás, sobre toda a sorte de demônios? Tem poder na mão para curar os enfermos? Se você tem, pode pregar a vida eterna, porque Deus em Cristo Jesus confiou a você. Se você não tem autoridade sobre os demônios, que os demônios entram na igreja, entram na pessoa e saem quando quer e fica brincando, você não pode, está proibido de pregar o evangelho da vida eterna. Como você entrará no céu e levará uma pessoa para os céus se você não tem autoridade sobre Satanás, sobre o inferno, sobre os demônios, para expulsar esse mal da vida deste homem e desta mulher? Se você não tem nas tuas mãos autoridade, poder para curar o canceroso, o paralítico, o cego, você não pode pregar, porque a vida eterna, pregar o evangelho, a salvação eterna, vem depois da cura das enfermidades, da libertação das almas das garras de Satanás. Pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aceitam a Jesus Cristo e deixam de ser filho do diabo,
mentindo nos altares. Quando chega a enfermidade, você corre e fica chorando porque chegou a enfermidade. E aonde está o poder que Jesus Cristo concedeu? Ele te chamou, ele te separou para pregar o evangelho que não cura os enfermos, o evangelho que não expulsa os demônios. Como está a nossa vida? Eu vejo muitos missionários, muitas missionárias, muitos evangelistas, muitos presbíteros, muitos pastores, muitos doutores. Aleluia! E vejo pouco poder. Medite nesse versículo 1, tendo Jesus reunido. Jesus Cristo se reuniu com você e diz que tem uma obra contigo na terra, homem ou mulher. Ou você colocou no seu coração, queria fazer um curso teológico e seria um pastor ou uma pastora, persuadindo as almas a permanecer enfermos. Se Jesus Cristo deu aos discípulos, não foi aos apóstolos, foi aos discípulos dele. Será que eu sou discípulo de Jesus Cristo? O que é o discípulo? O discípulo não importa o tamanho que ele finge. Não importa a autoridade que ele tem, o poder. O discípulo sempre disse: não é de mim mesmo, mas daquele que vos crucificaste, que veio este poder. É em nome dele que esse homem está andando. Eu recebi o poder para pregar o evangelho. Mas antes que eu pregasse o evangelho, curei o enfermo, expulsei os demônios, porque Jesus Cristo fez assim. Antes dele conquistar o coração de Maria Madalena, ele expulsou dela 7 demônios, libertou, perdoou, e ela o seguiu. Ele reuniu seus discípulos, convocou o homem para fazer a obra de Deus, para dizer que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que ser convocado por Jesus Cristo, como ele convocou os 12. Quando ele convoca, ele dá poder e autoridade sobre os demônios, sobre o inferno. Este é poder e autoridade sobre todos os demônios, todos. Foi a primeira coisa que Deus, em Cristo Jesus, concedeu, deu para os discípulos. Por quê? Foi a primeira coisa que Jesus Cristo teve que vencer antes de começar a fazer os milagres. Expulsar a demônio, Satanás, o chefe, que por 40 dias e 40 noites ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Eu quero vos perguntar, meus irmãos, tem muitos doutores pregando, tem muitos doutores pregando o que Elias pregou, pregando e falando aquilo que Eliseu fez.
O que Jonas fez a Nínive. Mas vencer, expulsar os demônios que estão na frente, foi a primeira coisa que Jesus Cristo concedeu, reuniu, convocou os 12 discípulos e deu a eles daqui o poder e autoridade sobre toda sorte de demônio. Não tem demônio grandes nem pequenos, todos que é demônio, o poder e autoridade está em vossas mãos, para que você expulse. Mas se você andar como ele quer, você está nas mãos de Satanás e não pode expulsar a Satanás. Está entendendo? Se você não expulsar os demônios que estão na vida do homem e da mulher, você não pode curar a enfermidade física que está na vida desse homem e desta mulher. Terceiro, se você não expulsar os demônios e não curar as enfermidades, você não pode pregar o evangelho do reino de Deus. Está entendendo? Tem que ter essas coisas. Expulsou os demônios. Toda sorte de demônios para efetuar curas agora. E para efetuar cura foi dado por Jesus Cristo. Isso foi deixado por ele na convocação que ele fez com os 12 discípulos. Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tanto está pulando, está fazendo os movimentos, quantos pastores no altar, eu chamo aos senhores, pastores e presbíteros, se hoje, dentro da sua casa ou na sua igreja, Satanás enviou legiões de demônios, você tem autoridade e poder para expulsar esses demônios? Tem autoridade para curar os enfermos em seguida? Aí que você vai começar. Todos os demônios têm que cair por terra. As enfermidades têm que ser curadas. E também enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Mas veja bem, primeiro expulsa toda sorte de demônios. Eu sei que alguém vai falar, pastor, você está pregando salvação ou libertação? Salvação sem libertação não é salvação. Salvação, primeiro entra a libertação. E a libertação provém do homem e da mulher que Deus o chamou, convocou e deu autoridade sobre os demônios para expulsar, para enviar para o abismo. Se não tem essa autoridade, não tem este poder para expulsar toda sorte de demônios e curar os enfermos, não pregue a salvação eterna, porque no céu não entra enfermos, no céu não entra endemoniados, no céu só entra liberto pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve muito cuidado
quando ele ensinava sobre essas coisas. Se você quer ser um homem que pregue a palavra de Deus, que pastoreie a igreja do Senhor, você pode ser até ignorado pelos ministérios, pelos pastores grandes. Mas você tem que fazer com Jesus Cristo. Todos os dias está preparado para enfrentar a morte, para enfrentar o inferno, para enfrentar a polícia, a nação. Porque naquele tempo eles prendiam os discípulos e os matavam. Tem que ter o poder para expulsar os demônios, curar os enfermos, ainda que morra, o que ele fez testifica sobre a terra. E cada um que morria, porque fez um milagre, acrescentava milhares de pessoas. Você está entendendo? Por que que a igreja do Senhor hoje é um amontoado? A igreja que fez um movimento maior, que oferece coisa melhor, a pessoa vai lá. Por um tempo, depois levanta-se um outro, lá dá uma benção. Nem aqui, nem lá. A bênção está na pessoa bendita de Jesus Cristo. O crente tem que aceitar a Jesus Cristo, viver neste mundo como se nele não vivesse. O crente não pode ser político e morar no céu, fazer politicagem. O crente não pode ser mentiroso e expulsar um demônio. O crente não pode ser um adúltero e expulsar um demônio. Porque os demônios estão em volta e sabem dos atos. O crente não pode ser um afeminado e expulsar um demônio, porque nele está o demônio da pombagira. O pastor não pode ter autoridade se abraça com Jezabel. Porque Deus não troca a sua glória com ninguém. O pastor não pode pregar a cura divina se ele não tem autoridade para pôr as mãos num canceroso e curar. Porque isso é persuasão e é pecado diante de Deus. O pregador de portas abertas, de provisões de riqueza, é mentiroso. Porque o pregador Jesus Cristo, ele pregou assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, disse Jesus. Porque eu, Jesus Cristo, eu venci o mundo. O grande apóstolo São Paulo, ele afirma: nós seremos mais do que vencedores. Isso é isso é mentalidade de servo, de discípulo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É uma pergunta e um alerta para os meus irmãos e as minhas irmãs que peguem essa palavra e torce ela para persuadir o povo. Jesus Cristo te chamou. Jesus Cristo falou com você, que tem uma obra com você na terra. Jesus Cristo já te usou para expulsar uma legião de demônio. Se agora tiver uma legião de demônio entrando na sua casa,
Você vai ordenar que ele vai para o abismo ou você está comprometido com o que faz Satanás? Porque se tivermos comprometido, não podemos repreender e ordenar a retirada de Satanás. Se não tenho o poder para expulsar toda sorte de Satanás, de demônios, eu não tenho poder para curar os enfermos. Então Deus já não pode me enviar para pregar o evangelho da vida eterna. Porque expulsando os demônios, que ele deu poder e autoridade para efetuar curas, expulsando os demônios pelo poder sobre todos os demônios, e para efetuar curas, ele também me convidou e me enviou no versículo 2 para pregar o evangelho do reino de Deus e curar os enfermos. Está expulso toda sorte de demônio. Tenho poder e autoridade para expulsar. Também é o poder dado por Deus em Cristo Jesus para efetuar curas. Não importa qual é a enfermidade. Tem que ter o poder. Uma vida diante de Deus. Uma vida de humildade. Curar é o poder de Deus na vida do crente. Veja bem, nós pegar Tiago 5,14 em diante, quando tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja e eles ore ungindo com o óleo, e a oração da fé curará os enfermos e salvará a alma, perdoar os pecados das pessoas. Você é um presbítero? Você tem fé? Seja sincero, que um cego você vai pôr as mãos e ele vai abrir as vistas. Em nome de Jesus. Você tem fé? Se o paralítico chegar, veja que o enfermo mandou chamar, eles crê. É diferente de você ou eu preparar uma mensagem para mexer com o ego dos enfermos. Quem que está canceroso, que está cego, paralítico, que não tem desejo de ser curado. Sim, mas será que essa mesma pessoa tem fé? Eu vou falar para vocês, a igreja 90% da igreja não crê na cura divina. Pastor, está falando que os crentes são incrédulos? Sim, estou afirmando. 90% dos crentes não crê na cura divina. Se for uma gripe que toma uma injeção e pede oração, amanhã está bem, ele crê. Mas olha que antes de pedir oração, foi tomar injeção. Pega esse crente. Se o médico chegar nele e dizer que tem um câncer terminal, ele não levanta da cama. Espera que ele vai no culto hoje, levantar as mãos, glorificar o nome do Senhor e falar em línguas. Ah, não vai. Eu vou morrer. O medo bate nele porque não é salvo. Não tem certeza da vida que vai entrar.
Quem tem certeza para onde vai só pedir para o Senhor: me livre da agonia, me transporte nos teus braços para a glória que o Senhor preparou para mim. Pela tua bondade, meus queridos e amados amigos pregadores da palavra de Deus, um pastor que cuida das ovelhas, a vida dele tem que ser de oração, de jejum. Eu estou dizendo que eu sempre fiz isso quando pastoreava a igreja. Hoje eu estou parado. Hoje, para os homens já estou vencido, mas para Deus não. Se eu estiver pastoreando a igreja, eu oro de manhã, oro de noite, jejum, consagro a minha vida, porque no culto da noite eu não vou oferecer cura, não vou falar para vir ninguém na frente que Deus falou para persuadir. Mas se um canceroso levantar e vir à frente ou falar comigo: eu estou canceroso, o médico não tem cura, eu vou perguntar: você crê que Jesus Cristo, ele cura o câncer? Se você disser: eu creio, e sei que Deus sabe que eu preciso de viver, porque eu tenho filhos para criar, eu creio e eu quero a cura, e servirei ao Senhor, eu vou orar, porque ele crê, e eu creio que Jesus Cristo cura aqueles que crêem. Não importa que tem 20 ou 30 cancerosos, foi aquele que veio à frente, aquele que pediu oração porque crê que Jesus Cristo cura. Eu vou orar e Jesus Cristo vai curar o câncer. Pode estar em estado terminal, porque Deus é Deus. Terminando isto, por que eu estou orando por esse irmão, por essa irmã? Porque eu sei que ele é liberto. Se tivesse vindo do mundo da droga, da prostituição, eu ia fazer uma oração para expulsar toda obra do espírito das trevas. Liberto, agora eu vou orar para Jesus Cristo curar, como fez com Naamã. Meus amados e queridos irmãos, aí eu vou apresentar a este homem ou a esta mulher, ou a esta família, um Jesus Cristo que cura, que liberta, que perdoa pecado e leva para o céu. Na vida eterna não tem mais dor. Essa família agora vai aceitar o Jesus que curou o ente querido. Essa família agora vai adorar a Cristo, liberto dos demônios, curado das enfermidades, e ele vai adorar a Deus. Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu, como pastor, tenho que apacentar, tenho que ensinar a igreja que ser cristão, aguardando a volta de Cristo, não é tomando a latinha de cerveja, não é expondo o seu corpo nas praias, nas danças, não é adorando demônios
Como, pastor, crente adora demônio? Vai na casa do crente ou da igreja? Ou na igreja, que tem uma árvore de Natal. Satanás, com jeitinho, entrou e colocou. A igreja está desviada. Quando canta a música do Jingle Bell, que no original disse que estou desviado, e a igreja está com aquela árvore, está desviada da presença de Deus. Como pode a igreja, o pastor, os obreiros, ter autoridade para expulsar os demônios, se está desviado da vontade de Deus? Eu, como pastor, tenho obrigação de dizer para você, minha irmã e meu irmão, ser crente é entrar numa guerra, lutar contra os espíritos das trevas, lutar contra o ser humano que se levanta contra a igreja, em favor do general dos exércitos que é Jesus Cristo. E a vitória da igreja não é nos tribunais. A vitória da igreja não é colocando prefeitos e vereadores e deputados no Congresso, porque o mundo jaz o maligno. E aonde há a mente satânica, há mentira e corrupção. E a igreja do Senhor Jesus Cristo que será arrebatada, não é corrupta, não se vende, não é rica no mundo, porque tudo que aqui tem fica. Toda a propriedade de Jesus Cristo aqui na terra, somos nós, a igreja. Você que é crente, como eu, é membro do corpo de Cristo, a qual governo terreno Jesus Cristo se uniu. Os pastores estão desviados da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de santidade. Por isso, baseado na Bíblia, vocês estão proibidos de pregar o céu para a humanidade, se não tenham autoridade, uma vida de santidade, para expulsar toda sorte de demônio, nem curar os enfermos. Como pode levar esse povo ao céu, se não sou liberto das obras da carne que o demônio lança, as enfermidades? Como pode essa igreja ser pura, pregada e ensinada por alguém que é corrupto? Você está persuadindo. Disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Amados e queridos irmãos e irmãs, quando você sai para pregar o evangelho, você sai da sua casa com a passagem que a igreja onde te chamou pagou, e você chegando na rodoviária tem lá um carro, ou uma bicicleta, ou uma moto para te levar até a igreja. Terminando o culto, tem uma casa, um irmão, uma irmã, uma casa que te recolhe, te dê água para tomar banho,
dê a janta, café da manhã, aí você recebe a passagem e alguém te leva até a rodoviária para você voltar para casa. Assim que Jesus Cristo disse. Não levei nada. Você não pode levar forja para encher de dinheiro. Está preparado? Depois ele disse, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Você é um pregador de boas novas. Você tem que levar autoridade e poder para expulsar os demônios, poder para curar os enfermos, convicção da vida eterna para apresentar a este povo. Uma vida pura e simples, reconhecendo que você é discípulo, que o seu mestre é Jesus Cristo, que é Ele quem te purifica e é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda. E ainda que você sofra ou morra, é a Ele que você glorifica. Você está preparado para ser o discípulo de Jesus? Se sim, renuncia às exaltações, porque senão estão reprovados. E ninguém que não for aprovado, por muito que pregou, que persuadiu, não entrará também no céu. 4. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. Está entendendo? Na casa que você entrar, aquela casa que te chamou, que te acolheu, que te deu pão, água para tomar banho, cama para dormir, não importa se a casa é rica ou se é pobre, dali não sai, fica ali, porque onde quer que vós receberam, ao saíres daquela cidade, aqueles que não te receberam, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Entendeu? Se numa cidade não receberem, ao sair dali, sacudi o pó dos vossos pés contra eles. Então, saindo, percorria todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Está entendendo? Esse foi a primeira reunião que Deus, em Cristo Jesus, preparou para conceder aos discípulos. Eu estava meditando, Senhor, será que eu sou discípulo de Jesus? Posso receber essa autoridade? Não me deixe eu pregar mentiras. Não me deixe eu pregar uma coisa que eu não viva. Porque aqui eu estou expulsando os demônios, curando os enfermos e abrindo as portas dos céus para os que crerem, pregando o evangelho da vida eterna. Sinto simples, sem posição, sem riqueza. Como estamos nós, os pastores? Como está a igreja? Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu estarei orando, e aonde tiver um enfermo,
ainda que a medicina desenganou. Se crer, não é porque eu vou orar, se você crer que Jesus Cristo tem poder para curar. Não importa se você é evangélico, macumbeiro, quem quer que seja, se adora outros deuses, mas se você crê no Deus da glória, grande Deus Jeová, crê no Senhor Jesus Cristo, você está desenganado pela medicina. E se você morrer, os seus Deus também não estão resolvendo. Se você crê, eu estarei orando e Jesus Cristo vai curar. No momento que você ouvir essa live, se você crê na oração, será curado para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sou apenas o discípulo desse grande Deus. Orarei. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Visita este homem agora, Pai, esta mulher que está enfermo, que está enferma. Está com problema nos ossos, no sangue, nos nervos, nas mentes, no coração, nos rins, no fígado, em toda parte do corpo, a diabetes, colesterol, não importa se é câncer, se é AIDS, se é paralisia, se é cegueira, se é demência, toda obra de Satanás que tem lançado sobre essa vida, eu repreendo. Lucifer, chefe do inferno, legião do inferno, e ordeno que sai dessa vida, sai dessa família agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E toda enfermidade, toda seta, eu repreendo toda enfermidade da carne, dos ossos, dos nervos e do sangue, aonde estiver, nas vistas dos pés, sai agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê será curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação e este mundo. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.